Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre uma jogada que eu compartilhei nos stories do meu perfil no Instagram, @coachfae, e também no grupo do Telegram. São duas ferramentas que eu utilizo bastante para compartilhar material sobre futebol americano. Então eu convido todos vocês para entrarem no grupo do Telegram e seguir o meu perfil no Instagram, beleza? Bom, nessa jogada eu listei 4 opções para escolher qual delas configura um erro crucial, tá? Eu vou deixar o vídeo rodando enquanto eu vou falar um pouquinho mais sobre elas. A primeira opção era o defensive end do play side cruzando o helmet do left tackle. A segunda era o tack 3, o número 72, agredindo o gap C e não o gap B, onde ele está alinhado. A terceira opção era o ângulo de perseguição do backside linebacker, o número 54. E a última alternativa se tratava da movimentação do safety, o número 25, que está indo para trás e não está vindo para frente em uma situação de corrida. Das 4 alternativas, a mais escolhida, ela foi a movimentação do tack 3 em direção ao gap C. Porém, eu pontuava como correta a alternativa C, no caso, o ângulo de perseguição do backside linebacker. Para essa pergunta, não existe uma verdade absoluta, tá? Por 2 simples motivos. Primeiro, visões diferentes das respostas, e segundo, não saber de fato a ordem que cada um dos defensores tinha na jogada. Tá? A gente não tem o playbook de Dallas, então não tem como a gente saber com certeza qual era a ordem dada para cada um dos jogadores. Então, vamos analisar essas 4 situações. Começando então pelo defensive end cruzando o helmet do tackle. Aqui nós vamos ver ele fazendo essa movimentação bem cedo, com o back ainda distante. Para mim, isso pode sim ser um erro e um erro perigoso, visto que o back ele ainda consegue cortar para fora. Então, eu gosto de orientar os meus jogadores que o momento de cruzar o helmet e dar o tackle no gap oposto é quando o back está cruzando o quadril do OL, pois aí ele não consegue mais voltar. Mas o que a gente pode observar nessa jogada é que aparece um defensive back como force player ali. Talvez a ordem desse defensor possa ter influenciado a movimentação de troca de gap desse defensive end. Inclusive, fazer isso o colocou mais próximo da jogada. Por isso que eu digo então que não foi um erro crucial aqui, tá? Mas lembrando, se não tivesse o suporte desse force player, talvez o back tivesse cortado para fora e aí ele encontraria uma avenida aberta. Por isso, cruzar o quadril cedo demais pode sim ser um erro e pode ser um erro irreversível para a jogada, dependendo da situação, certo? A segunda opção, ela fala então sobre a troca de gap do defensive tackle, o número 72. Provavelmente essa opção foi a mais escolhida, pois é a parte que mais abre espaço para o back. Tá? Mas aí eu pergunto, esse número 72 realmente errou nessa jogada? Ou foi uma falta de encaixe da chamada defensiva em relação à ofensiva? Se nós observarmos o primeiro passo desse defensor, ele já se direciona em direção ao gap C. Então isso não me remete como ele tivesse perdido o gap B e por isso ficou no C. Tá? Isso me indica sim que a responsabilidade desse defensor era mesmo o gap C. Tá? Então, por ele vir de dentro para fora, naturalmente ele vai acabar se afastando um pouco mais da jogada. Então eu não atribuo essa situação como um erro do defensor propriamente dito, mas um erro da jogada, do encaixe da chamada defensiva. Também eu não vou crucificar aqui o coordenador defensivo, pois ele tenta criar movimento com essa troca de gap no lado ofensivo com mais bloqueadores, onde está o tight end. Então, para mim, essa não seria a opção com o maior problema na jogada, apesar de ter criado um espaço relativamente grande para o running back correr. Tá? Então, eu não vejo como um erro propriamente dito de execução do jogador e nem vou crucificar o coordenador defensivo por chamar esse movimento no lado que tem mais bloqueadores. Na minha visão, a alternativa com o erro mais claro é a terceira, o ângulo de perseguição do backside linebacker. Naturalmente, nós temos uma regra bem simples na defesa, que é o defensor do backside não cruzar o quadril do corredor. Eu gosto de usar o termo dentro do quadril. A gente joga sempre dentro do quadril do running back ou de quem seja que está correndo com a bola. Tá? Pois se a gente fizer isso e o back cortar, ele vai ter um espaço aberto atrás, nas costas do defensor e aí grandes jogadas ofensivas acontecem. Tá? E é basicamente isso que rola nessa jogada. O Mike ele cruza o quadril do back
e acaba sendo neutralizado na jogada, abrindo esse espaço no meio do campo. Tá? Ele tenta buscar, né, o ombro desse bloqueador em direção ao play side, e isso é ok, tá? Porém, desde que ele não cruze o back e respeite essa regra. Nessa jogada, e aí é na minha visão, tá, ele deveria ter saído pelo ombro direito do bloqueador e ter se posicionado imediatamente nas suas costas, preenchendo esse espaço interno e ainda se mantendo dentro do quadril do back. Tá? Assim ele teria o ângulo para fazer o tackle caso o back voltasse e também teria a posição para seguir, né, continuar a sua perseguição no play side caso o back continuasse indo, né, e aí não teria acontecido essa situação. Então, né, para mim, essa alternativa seria onde contém o erro mais grave da jogada. Tá? A última situação é o drop inicial do safety. E aqui eu quero comentar algumas coisas. Uma possibilidade de cover máscara, né, cover shells, né, a gente mostra uma coisa e faz outra, né, com o safety próximo ao box, mas imediatamente dropando no campo, pensando em uma possibilidade de passe, tá? E aí, né, ele fica com esse passo para trás mesmo, tá? Naturalmente, nessa situação, a defesa ela costuma repor números no box, tá? Então, se um jogador sai, outro jogador entra, que não é o caso do que está acontecendo nessa situação. Tá? Então, talvez tenha sim um erro desse safety em relação ao run fit dele nessa jogada. Outro ponto interessante da gente analisar é que se de fato esse cara tivesse que descer ao box, tá? Eu poderia até mesmo isentar a culpa do Mike, pois aí ele jogaria pelo play side e o safety seria esse cara do backside. Então o safety jogaria dentro do quadril do back. Mas essa movimentação do safety ser bem incisiva nessa jogada, tá? Ele se movimentar rápido demais para trás, isso me faz crer que de fato seja essa mesmo a sua responsabilidade inicial. Tá? Se ele errou convicto. Tá? Então, apesar desse drop, né, desse drop para trás no campo, lendo os recebedores antes da corrida, ele ainda consegue identificar a jogada, né, e chegar fechando os espaços, né, e mataria a jogada com um avanço um pouquinho maior que aconteceu aqui, né, caso o defensive end não tivesse dado o tackle, mas ele ainda se recuperaria na jogada. Tá? Para finalizar, eu vou dar o destaque à excelente jogada do backside end. Tá? Isso não estava nas opções, né, porque a gente estava analisando os erros, mas aqui eu quero destacar, né, o grande acerto dessa situação. O estímulo-resposta desse defensive end foi extremamente eficiente aqui. Tá? Seguido a gente vê, principalmente aqui no Brasil, o defensive end agredindo diretamente o backfield. Tá? Ele tem responsabilidade no gap de fora, ele vai vertical nesse gap, tá? Sem ver o que o jogador da sua frente está fazendo, sem ler esse estímulo inicial. Aqui, o defensive end ele identifica o passo interno do tight end e se mantém em movimento lateral na linha de scrimmage. E isso é o que permite com que ele identifique a jogada e consiga ir até ela, né, fazer esse tackle importante para a defesa de Dallas nessa jogada aqui. Beleza?